Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast INSS sob análise. Hoje temos uma presença muito especial com o nosso querido presidente da Cotiaprev, senhor Valdir Tafarel, Valdir Fernando Tafarel. Eu sou a doutora Raquel Viana, advogada previdenciarista, e hoje o nosso episódio será especialmente voltado aos servidores municipais, em especial os servidores do município de Cotia. Você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, você é servidor municipal? Você serve na nossa querida cidade de Cotia? Então vamos tratar de um tema extremamente importante, a reforma previdenciária municipal e os impactos de novas regras previdenciárias para os servidores vinculados ao Cotiaprev. Então, quando falamos em previdência, muitas pessoas pensam automaticamente no INSS, por ser o Instituto Previdenciário. Mas o servidor público efetivo em muitos municípios não está vinculado ao INSS, Está sim vinculado ao regime próprio de previdência social, que é conhecido como RPPS. E é exatamente isso que iremos tratar no tema de hoje. Um tema relacionado à previdência de regime próprio. Compreender em qual regimento o servidor está inserido, quais regras se aplicam, quais mudanças ocorreram e como se planejar corretamente. Eis aqui vamos tratar sobre o planejamento previdenciário do servidor público. Por isso tudo vai te ajudar a evitar prejuízos futuros. Então, para esclarecer, já fiz aqui uma breve introdução. Então, para esclarecer tudo isso, com responsabilidade institucional, e vamos falar de um assunto sério, técnico, com responsabilidade, o senhor Valdir Fernandes Tafarel, presidente do Cotiaprev. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Raquel, muito obrigado pelo convite. Olá, servidor público, olá, população de Cotia. Eu fico muito agradecido em você me convidar, Raquel, porque é um debate muito importante. Poucas pessoas falam sobre a questão de previdência no Brasil, e aqui em Cotia não pode ficar fora do restante do país, Quero agradecer aqui e estou à disposição para as perguntas, esclarecimentos, para o melhor debate possível e necessário. Obrigada. E você que tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, fique à vontade, aqui para se manifestar no nosso canal Voxcast Previdência. Deixe seu comentário, faça suas perguntas. Ao final também deixarei o telefone para contato, assim como o senhor também, Valdir. E aí você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas, tá? Então, a proposta deste episódio é levar informação clara, acessível, técnica, permitindo que os servidores compreendam melhor seus direitos previdenciários e as mudanças trazidas pela própria legislação municipal. Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta, um bate-papo com o senhor Valdir, No caso, senhor Valdir, explica para nós, porque assim, explica ao nosso público o que é o Cotiaprev, e qual a sua função dentro da estrutura previdenciária do município de Cotia. Então, Raquel, atualmente eu sou presidente do Cotiaprev, é um cargo indicado pelo prefeito municipal, o senhor Wellington Formiga, ao qual eu quero agradecer aqui a confiança de me proporcionar esse desafio, que é verdadeiramente um desafio, gestar o Cotiaprev. O Cotiaprev é uma autarquia municipal. O que é uma autarquia? Uma autarquia é uma empresa municipal com vida própria, orçamento, contratos, como se fosse uma prefeitura. E essa autarquia ela é gerida de forma muito transparente, A autarquia, todo mundo fala, puxa, o Tafarel é o presidente do Cotiaprev, eu sou o presidente, mas quem de fato manda na instituição são dois conselhos, o Conselho de Administração, que é o Conselho Maior do Cotiaprev, e o Conselho Fiscal. Fora isso, também eu tenho a fiscalização do Tribunal de Contas, da própria Secretaria da Previdência. Então, é uma empresa pública sem nenhum INSS local. Isso é o diferenciamento. A diferenciação, que o INSS chama regime geral, e o regime de Cotia, o Cotiaprev chama regime próprio de previdência. Essa é a diferença, mas as funções são as mesmas. E eu opero de duas formas. Primeiro, o dinheiro que entra no Cotiaprev vindo da contribuição dos 14% do servidor e 14% por parte do prefeito que vem no Cotiaprev,
Esse dinheiro a gente investe no mercado financeiro para ele poder render, para que a gente possa pagar as aposentadorias. E a segunda parte do Cotia Prévia é essa, fornecer, pagar as aposentadorias. Quando eu entrei no Cotia Prévia, a primeira coisa que eu falei para o prefeito, eu mexo com o sonho das pessoas. Eu não tenho direito de erro no Cotia Prévia. Nós estamos fazendo uma gestão muito transparente, muito tranquila lá. Parabéns pela sua atuação, assim como também a atual gestão aqui do município de Cotia. No caso, a outra pergunta que eu tenho, embora, né, com desenrolar aqui do episódio, eu vou falar sobre a diferença, mas assim, na sua opinião, qual que é a principal diferença entre o Cotia Prévia e o INSS? O Cotia Prévia é uma entidade municipal. O INSS ele cuida da questão maior, né? Que é a questão do tripé da Previdência, que é a saúde, Previdência Social e o desenvolvimento social também. Essa é a grande diferença. Certo. E quais servidores são vinculados ao regime próprio da Previdência Social daqui de Cotia? Uma boa pergunta, Raquel. A única pessoa vinculada ao Cotia Prévia é o servidor concursado. Perfeito. Então, antes de a gente conversarmos um pouquinho sobre as mudanças que nós tivemos, né, no regimento aqui, eu quero fazer um raio-x previdenciário. Porque quem acompanha aqui o nosso podcast, temos alguns blocos. Inclusive, um dos blocos trata-se do raio-x previdenciário. E hoje, no raio-x previdenciário, eu vou trazer uma dúvida que muitos têm, né? Porque quando falamos em previdência social no Brasil, existem diferentes regimes. E o mais conhecido é o Regime Geral da Previdência Social, que é o RGPS, que no caso é administrado pelo próprio INSS. Então, esse regime atende vários trabalhadores de iniciativa privada, empregados seletistas, contribuintes individuais, os facultativos, MEI, empregados domésticos, trabalhadores avulsos e também os servidores que não possuem vínculo efetivo com o próprio regime, né? Já a diferença do regime próprio da Previdência Social, né, que é conhecido como RPPS, é um regimento previdenciário dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Então, essa é uma grande diferença também. Tem que estar de forma efetiva. Então, no caso, quando há uma efetividade no ente federativo e aí possui o próprio regimento instituído. E no caso de Cotia, aqui, né, o município de Cotia, no estado de São Paulo, no caso de Cotia, os servidores efetivos municipais, então, são vinculados ao Cotia Prévia, conforme o senhor Valdir explicou aqui muito bem, né, deu um posicionamento do que se trata o Cotia Prévia. Então, resumindo, trata-se de um instituto responsável pela gestão previdenciária desses servidores municipais em Cotia, tá? Assim como cada município também tem o seu próprio regimento próprio, tá? Mas aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui está um ponto essencial, né, ouvintes. Por quê? Porque, no caso, o servidor público efetivo não pode analisar sua própria aposentadoria apenas nas regras do INSS, né? Como se fosse um contribuinte comum, né? Porque o regime próprio possui regras específicas. Então, no caso, o regime próprio é diferente do regime geral. São regras diferentes, né? No caso daqui de Cotia, também tem um regime próprio, conforme a legislação municipal, né? Com critérios próprios. O que isso vai impactar? Impacta na idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo, né? Regras de transição, forma de cálculo, que é importante, a forma de cálculo do benefício, reajustes, tem a questão da aposentadoria especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência, inclusive vamos falar sobre isso, a pensão por morte, a aposentadoria por incapacidade. Portanto, caros ouvintes, você que está nos assistindo e nos ouvindo, quando um servidor vem me perguntar, ou qualquer outro profissional, doutora, quando eu devo me aposentar? A resposta de qualquer profissional, inclusive a minha, deve ser: precisamos saber qual é o seu regimento previdenciário. Por quê? Porque cada pessoa vinculada ao INSS segue uma lógica, né? E no caso de um servidor efetivo vinculado ao Cotia Prévia, segue uma outra estrutura normativa. Então, por isso que antes de qualquer resposta, qual que é o seu regimento? São os mesmos direitos? Depende. Nada é afirmativo a primeiro momento, porque tudo precisa de uma análise, tá? Outro ponto importante também é que o regime próprio da Previdência Social, no caso, tem natureza contributiva e solidária, tá?
O que isso significa, doutora Raquel? Isso significa que o servidor contribui para o sistema, o ente público também contribui, e o equilíbrio financeiro e atuarial é fundamental para garantir o pagamento desses benefícios para presentes, né, contributivos. No caso, por isso que é inclusive importante as reformas previdenciárias municipais, que costumam surgir com uma justificativa de adequação à legislação constitucional. Tem a questão da sustentabilidade de regime, uma preservação dos direitos previdenciários dos servidores. Então, tem toda uma questão, né, legal, uma estrutura formalizada por detrás de toda essa questão, né? Mas toda mudança previdenciária precisa ser compreendida, tem que ter cuidado. Por quê? Porque ela pode afetar diretamente o planejamento de vida do servidor. O senhor Valdir, ele disse aqui muito bem, né, que ele cuida dos sonhos das pessoas, né? Essa é a responsabilidade. Então, assim, ele tem uma visão humanitária, além de institucional. Aqui, no caso, a partir desse momento que vamos falar sobre essa reforma previdenciária municipal, eu gostaria de conversar com o senhor, por que o município precisou promover essa adequação previdenciária? Vamos lá, Raquel. Em 2019, na gestão do até então presidente Jair Bolsonaro, foi feita a reforma da Previdência. E aí ficou algumas questões para o município discutir, que seria a questão local, específica local. Então, cada regime próprio deveria fazer sua adequação. Por isso que aqui em Cotia nós chamamos de adequação previdenciária. E quem provocou todo esse debate foi o Cotiaprev. Porque assim que nós chegamos no Cotiaprev, doutora Raquel, nós percebemos que os números não batiam, né? Porque um regime é gestado pelo cálculo atuarial. E até então nós chegamos ao Cotiaprev, nós tínhamos um déficit atuarial em 2024 na casa de 881 milhões, né? E aí depois desse ano tivemos um déficit atuarial de 1 bilhão e 59 milhões, muito alto. E no cálculo atuarial prescrito pelo nosso atuário, constava lá que a partir de 2029, logo agora, se nada fosse feito, nós tiraríamos dinheiro dos investimentos para pagar os benefícios. Aí realmente seria muito complicado. Então essa adequação previdenciária foi o que nós fizemos. Eu procurei alguns ex-ministros da Previdência. Quem me atendeu foi o Ricardo Berzoini, eu vou mandar um abraço para ele, depois eu vou indicar ele para assistir esse podcast também. E o Ricardo Berzoini falou para mim bem claro: Tafarel, a reforma foi feita em 2019, então assim, acata o que foi feito e adequa à realidade local. Fizemos isso aqui em Cotia, né, inclusive com a compreensão de todos os vereadores da Câmara Municipal, que é importante salientar isso, que os vereadores tiveram um papel muito importante e fundamental, e o nosso cálculo reduziu, já está no nosso site, reduziu para quase 500 milhões de reais, 500 milhões de alguma coisa. Então assim, é uma redução significativa. Fora isso, o que acontece? No regime, o servidor paga os 40%, contribui com os 40%, com os 14%, né? E o patronal também contribui com os 14%. Fora esses 28% que vem para o Cotiaprev da arrecadação, a prefeitura é obrigada a fazer um aporte. Esse aporte é determinado pelo cálculo atuarial. O aporte passado, de 2024, onde foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, previa em 2024 o aporte de 27 milhões, o ano passado de 31 milhões, e esse ano 39 milhões. E para 2027 em diante, 41 milhões. Então assim, além dos 14% do servidor, dos 14% da prefeitura, a prefeitura teria que fazer esse aporte. Agora, pelo novo cálculo lateral, desce para 26 milhões. Vai dar um respiro para a prefeitura poderá utilizar esse recurso que sairia do caixa da prefeitura, porque você mesmo falou agora que o sistema ele é solidário, né? Então, assim, sairia dinheiro do caixa da prefeitura para pagar o Cotiaprev. Reduzindo desse aporte de 39 milhões para 26, vai sobrar um valor considerável para a prefeitura investir em educação, saúde, transporte e outras coisas mais. É importante salientar, Raquel, que assim, todos os regimes próprios que investiram dinheiro no Master perderam dinheiro. Perderam, o regime perdeu. Quem vai ter que aportar? O sistema solidário, é a prefeitura. Tiro por Cajamar, que foi 94 milhões, São Roque, 80 e poucos milhões. Então assim, a prefeitura vai ter que fazer esse aporte no regime para suportar isso daí. Por isso que é importante dizer claramente isso, que a adequação foi necessária e Cotia, né, o servidor teria que fazer há 6 anos atrás, que não foi feito, fizemos agora. Uau, que memória, hein? Guarda todos esses cálculos, muito conhecimento aqui compartilhado. Obrigado por trazer todas essas informações relevantes, né? Mas aqui, no caso, quais foram as principais mudanças trazidas aqui na nova legislação para Cotia? O que altera bastante é a questão da idade.
a idade para se aposentar e também os cálculos da aposentadoria. Quem tem direito garantido à aposentadoria não vai se mexer. A lei passa a valer a partir de agora, dia 1º de agosto, né? E passa a valer as novas regras. Mas o que mexe muito é a questão do limite de idade, né? Mexeu no limite de idade. É igual o sistema previdenciário nacional, regime nacional do INSS. É a idade para quem está entrando agora no sistema. Homem se aposentaria com 65 anos e mulher com 62. Poxa, mas os que estão agora no sistema. Vai ter todo um cálculo, é o que você acabou de falar. Cada caso é um caso. Então não dá para você falar, olha, esse servidor vai ganhar isso, o GCM vai ganhar aquilo, a auxiliar de classe vai ganhar aquilo. Então assim, cada caso é um caso. Certo. Então, na prática, quem será mais impactado? Será, no caso, os servidores antigos, os novos, quem está próximo de se aposentar, embora você já tenha dado uma introduzida no assunto? Os novos serão mais impactados porque eles dependem um tempo mais de arrecadação e contribuição, né? E no caso dessas mudanças, quais ocorrerão em relação aos requisitos de aposentadoria? Veja bem, o novo cálculo mudou. Antigamente fazia-se o cálculo pela média, né, dos salários. Esse cálculo ele vai passar agora a ter o tempo que o servidor contribuiu, ele vai ter que ter um tempo no cargo e também vai ter que ter um tempo mínimo no cargo, um tempo de prefeitura e um tempo mínimo de contribuição. Igual o regime geral foi feito. A gente fala, né, que é o copia e cola da emenda constitucional 103 de 2019. Certo. Agora, falando sobre os impactos, né, vamos falar um pouco sobre o impacto das reformas previdenciárias. E esse é um ponto muito importante, porque no caso, caros ouvintes, quando uma reforma previdenciária acontece, ela não impacta apenas o servidor, né, mas sim todos os servidores. Então, há servidores que já preencheram todos os requisitos antes da mudança. Nesses casos, pode existir o chamado direito adquirido. Há servidores que ainda não preencheram os requisitos, mas estavam no serviço público antes da nova regra. Então, para esses casos, podem existir, então, as regras de transição. E há também os servidores que ingressaram após a mudança, que geralmente ficam sujeitos a essas novas regras permanentes. Então, por isso, cabe ressaltar aqui, eu já falei inicialmente, o senhor Valdir também falou, cada caso é um caso. Cada caso precisa ser analisado individualmente por um profissional qualificado, tá? Então, a previdência não comporta apenas uma análise genérica, tá? No caso, por quê? Porque aqui, só para vocês entenderem, vamos ilustrar. 2 servidores da mesma idade podem ter situações previdenciárias completamente diferentes, né? Por quê? Depende da data de ingresso, o tempo de contribuição, o cargo, o histórico funcional, as averbações, o tempo anterior no INSS e assim como também outros elementos. Então, cada caso é um caso, não é mesmo? Continuando aqui com o senhor Valdir, as regras de transição continuam protegendo quem já estava no serviço público? Continua, Raquel. Os direitos estão garantidos e serão mantidos. A grande diferença que vai ter? Agora tem 2 sistemas que está no sistema para você se aposentar. Ou você vai pelo cálculo de pontos, que é a idade da pessoa mais o tempo de contribuição. Isso tem uma tabela que a reforma da Previdência fez lá em 2019. Hoje utilizamos, eu não vou saber te dizer, mas começamos com 92 pontos para mulher e 102 para homem, né? 92, 102. E chega-se ao limite de 105 pontos. E o outro é o pedágio de 100%. Na data em que a lei foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, a partir daquele momento em diante, o servidor vai ter que pagar mais um pedágio, que a gente fala que é o pedágio de 100%. Quanto tempo falta? Para a Raquel faltava 4 anos. Então você vai pagar um pedágio de mais 4 anos, 8 anos. Não necessariamente 8 anos, porque cada caso é um caso. Vai somar o tempo de cargo, contribuição, a idade, tudo isso influencia. Então serão essas 2 novas regras. A contagem de pontos e a questão do pedágio. E tudo isso, Raquel, está à disposição no site do CotiaPrev, no www.cotiaprev.sp.gov.br. Tem um ícone lá no nosso canal, na nossa página na internet, que tem todas as dúvidas, né, que o servidor possa tirar e também o cidadão cotiano também possa tirar essa dúvida em relação à adequação previdenciária. Perfeito. Obrigada por compartilhar essas informações. Você está aqui nos assistindo, você que está nos ouvindo, né? Fica à vontade de acessar o site e ter mais conhecimento sobre essa questão. No caso, como o servidor, ele pode identificar em qual regra se enquadra? Ele tem que fazer o cálculo dele. Certo. Tem que ir lá e fazer o cálculo dele. Alguns se encaixam pela questão dos pontos, né, que é a idade avançada, mais o tempo de contribuição. Outros se encaixam na questão do pedágio, né?
Certo. Então, e existe um direito adquirido para quem já preenchia todos os requisitos antes dessa reforma? Estão garantidos, Raquel. Estão garantidos, mantidos. Inclusive, temos casos, né? Houve um acréscimo agora de demandas para pedir a solicitação do benefício. Eu que entendi para as pessoas, todo mundo que adentrar, tiver dentro das regras até o 1º de agosto, serão concedidos os benefícios. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência aqui no COTIAPREV, tá? Por quê? Porque esse é um dos pontos de grande relevância social, a aposentadoria da pessoa com deficiência. No caso do regime geral, né, administrado pelo próprio INSS, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela possui regras próprias, leva em consideração o grau da deficiência e o tempo de contribuição exercido nessa condição, né? Já no regime próprio, essa previsão também é extremamente importante. Por quê? Porque assegura tratamento previdenciário diferenciado, porque é diferenciado ao servidor que exerceu suas atividades na condição de pessoa com deficiência. Então, esse é um avanço sob a perspectiva de algo inclusivo, de inclusão, da equidade, proteção social, tá? No caso aqui, partindo desse tema de aposentadoria da pessoa com deficiência, a próxima pergunta do nosso bate-papo aqui, que nós vamos falar, um dos temas que despertou bastante interesse foi a previsão de aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas como que ela vai funcionar? Raquel, vai funcionar nos trâmites do INSS. Primeiro, assim, o servidor ele tem que comprovar essa deficiência, vai ter que passar pelo serviço de saúde do trabalhador da prefeitura, e a saúde do trabalhador encaminha ele para o COTIAPREV. No COTIAPREV nós temos um perito que vai analisar caso a caso. E é aquilo que você acabou de dizer. Existe o risco médio, grave e leve, né? Os riscos de deficiência. Dependendo do tipo de deficiência, ele entra como invalidez dentro do regime próprio de previdência, né? Mas está mantido e será seguido à risca. Que ótimo. Então, no caso, haverá uma avaliação psicossocial? Haverá. Inclusive, nós até dialogamos já com o secretário de Assistência Social, o seu CITIC, para dialogar, para colocar à disposição do COTIAPREV, Centro Social, para avaliar essas questões também. É muito interessante, né, essa delicadeza em considerar todos esses aspectos, porque nós sabemos, como advogada previdenciarista, né, pós-graduada, atuante nessa área, eu vejo um grande desafio, né, na aposentadoria da pessoa com deficiência, para a questão de comprovação, né? Então, é muito importante essa questão da avaliação psicossocial, né? Mas assim, senhor Valdir, quais são os critérios que são utilizados para reconhecer justamente essa deficiência? Vai vir do próprio trabalhador, do setor dele que vai informar essa deficiência, se ele trabalha com um produto químico ou não, se ele trabalha num local insalubre ou não, tudo isso a saúde do trabalhador tem que encaminhar para o COTIAPREV e lá ele passa com o médico perito, né, para saber se está em condições. E aquele que é aposentado por incapacidade, ele tem que fazer a perícia todo ano, né, para saber se melhorou, se piorou, se mantém o benefício ou não. Certo. E essa modalidade já está plenamente regulamentada? Aqui no município ainda não, nós estamos regulamentando através dessa lei. Certo. Agora vamos adentrar falando um pouquinho sobre a aposentadoria especial, né? Como que ficou essa questão da aposentadoria especial dos servidores que trabalham expostos a agentes nocivos? Acabei de falar para você, o próprio ação do trabalhador vai fazer essa avaliação, né? Existe o perfil profissional. O perfil... É bem complicado, é o PPP, né? PPP. Isso. Através desse laudo e também do ambiente de trabalho, encaminhado para a saúde do trabalhador encaminha para o COTIAPREV passa com o perito para analisar essa questão dele. Certo. E no caso, quais as categorias que poderão ser beneficiadas? Então, depende do risco também, né? Guarda municipal é uma situação, pessoal que trabalha com material insalubre é outro, pessoal que trabalha com os riscos químicos são outros, né? Nós temos casos aqui de pessoas trabalhando na defesa civil, que ao cortar uma árvore, teve uma árvore que caiu no colo dele, então machucou. Tem a questão do guarda municipal também, né? Que é a questão da própria vida do guarda municipal. Então, assim, cada caso é um caso, e cada caso tem que ser analisado de forma muito individual, né? Sim, verdade. É porque tem a questão da insalubridade, periculosidade, Sim. né? Agentes nocivos influem muita questão, né? Então, já entendemos aqui essa parte de aposentadoria especial para deficientes, nós já entendemos aqui o que significa COTIPREV, quais são as mudanças que teremos, né, a partir de agosto, como você bem falou, né?
Ficou aqui bem esclarecido sobre essas questões, mas agora vamos entrar a um ponto que eu considero essencial. Eu considero essencial que trata-se do planejamento previdenciário. Porque muitas pessoas só procuram entender a sua situação quando realmente já estão próximos de se aposentar. Infelizmente, é o que mais acontece. Tanto no regime geral, no INSS, como eu acredito também, como no próprio regime próprio, daqui de Cotia, né? É um mal do brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. Mas, enfim, só para descontrair. Mas, no caso aqui, é importante entender a situação quando não apenas está próximo da sua aposentadoria. O ideal é que o planejamento comece antes. O planejamento previdenciário tem que ser feito há muito tempo antes, né? Para saber quanto tempo você vai vir a receber quando se aposentar, quanto tempo falta, quanto tempo você tem, né? Quando você procura um profissional qualificado, logo se é feito um cálculo previdenciário, né? E nesse cálculo costuma-se sair de forma completa, né? Então, no caso do servidor público, é importante verificar o quê? Olha só, é mais importante ainda esse planejamento previdenciário para um servidor público, tá? Se já é importante para um contribuinte do regime geral, imagine para um servidor público. Por quê? Tem que analisar a data do ingresso no serviço público, tem que analisar o tempo total da contribuição, tempo no cargo, tempo na carreira, quando, inclusive, é aplicável, tá? Averbação no tempo do INSS, certidões de tempo de contribuição, períodos especiais, possibilidade de aposentadoria por regras de transição, que já explicamos aqui, né? Nós falamos sobre o direito adquirido, transição e quando, né, se aplicará as novas regras, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Também a possibilidade de aposentadoria, além das regras de transição, qual que é o melhor momento para requerer o benefício. Não é simplesmente, já estou quase aqui chegando, falta um mês, 2 meses, vou requerer o benefício. Aí, requereu bem na hora errada. Tinha que esperar talvez 1 mês, talvez 2 meses. Esperando um pouquinho mais, já teria o benefício concedido. Mas, escolher o momento errado, pode ter a negativa do seu benefício. Então, é importante verificar essa questão. Também é importante verificar a forma de cálculo, porque é isso que vai contabilizar tudo. O extrato previdenciário que induzirá ao fato final, que é o cálculo, né? Também o impacto financeiro da escolha. Tudo isso é importante verificar. Então, a aposentadoria não deve ser vista, para os ouvintes, apenas como um pedido administrativo, um simples pedido administrativo. Ela é uma decisão de vida. Eu gostei da sua expressão, que você cuida de sonhos das pessoas. Eu gostei, marcou, gostei. Porque é isso que acontece. São pessoas que têm sonhos, são aposentadorias de muitos idosos, às vezes, no caso do regimento geral. No caso do regime geral, são pessoas que vão adquirir aquele salário mínimo, uma aposentadoria, né, para comprar seus remédios, para sobrevivência, para comprar ali, colocar comida na mesa, cuidar da sua família, né? Assim como também o servidor público, aquele dinheiro que é de caráter alimentar, né? A outra pergunta que eu gostaria de fazer aqui no nosso bate-papo, que a gente poderia conversar um pouco mais, qual que é a importância de um servidor realizar um planejamento previdenciário antes de solicitar a aposentadoria? Raquel, muito boa a sua pergunta. Hoje em dia, o trabalhador, ele contribui, mas ele não sabe o que ele está contribuindo. Até às vezes ele reclama, poxa, vocês descontam 14% do meu salário, né? Então, assim, falta realmente uma educação previdenciária, não só em Cotia, mas no Brasil inteiro. Você percebe isso daí? Você mesmo citou a questão de que quando ele vai pedir a aposentadoria, tem um caso de um guarda municipal, que ele foi requerer a aposentadoria dele, falta mais um período de 2 anos para ele se aposentar. Então, na hora ali, ele até sentiu o baque, poxa, mais 2 anos, mais 2 anos. Teve um caso do professor, que é o professor período menor. Então, assim, o professor faltava alguns dias para ele entrar na aposentadoria. Então, foi negado, ele teve que entrar com um novo pedido. E o que o Cotia Prévia tem feito agora? Nós estamos em fase final de elaboração de uma cartilha inédita no Brasil inteiro de como o regime próprio pode conduzir o regime de previdenciário de forma muito tranquila. Essa cartilha, Raquel, vai servir para quê? Para que o trabalhador, tanto o servidor público de Cotia como dos demais municípios brasileiros, possa entender o que é regime próprio, entender a importância do planejamento previdenciário, a importância do tempo que ele tem para contribuir e que ele tenha um planejamento previdenciário. É essencial isso daí, né? Hoje, estando no regime aqui, eu percebo a necessidade e a carência que o Brasil tem disso, né? Tanto de um planejamento financeiro orçamentário, como planejamento
previdenciária. É necessário e o Cotiapre vai estar contribuindo por isso nos próximos dias. Inclusive, no lançamento, eu vou enviar uma cópia para você. Ah, sim, eu ficaria muito grata. Obrigada. Mas quais são os erros mais comuns que você, assim como toda a equipe da Cotiapre, observa nos pedidos de aposentadoria? Raquel, ali eu vou te falar, ali é uma luta todo dia. Cotiapre, hoje nós cuidamos em torno de uns 1.240 servidores beneficiados, né? Com benefício no Cotiapre. São mais 5.278 servidores que contribuem com o Cotiapre e só temos 4 servidores, inclusive são servidores guerreiros, né? Eu sempre defendo essa equipe porque é uma equipe muito compromissada. E é uma equipe que se dedica dia a dia a tentar fazer o melhor para o servidor público municipal. Só que a gente falha um pouco na questão de falta de mão de obra, que ali é muito carente a mão de obra, né? Inclusive, nós vamos abrir concurso público. Eu creio que até o final do ano, quando eu tinha para abrir concurso para mais 6 vagas, tivemos que fazer uma alteração na lei que criou o Cotiapre, Raquel, porque assim, o que o Tribunal de Contas aponta também aqui para o Cotiapre? O Cotiapre tem que ter alguém que seja servidor público concursado do Instituto que faça análise do benefício. Hoje, como funciona? O cidadão da entrada lá, servidor da entrada no Cotiapre, nós mandamos uma cópia para o RH, para que o RH levante a CTC dele, né, que é a certidão de termo de contribuição, e ao mesmo tempo levante a ficha financeira dele. Volta-se para o Cotiapre envia para uma assessoria previdenciária que nos auxilia aí no Cotiapre. Essa assessoria faz a contagem do tempo, do cargo, tempo de contribuição e devolve para nós. E ele dá o parecer dele, se é um parecer favorável ou desfavorável. Chegando no Cotiapre, essa análise da assessoria previdenciária vai para a nossa procuradora municipal. A procuradora também faz o parecer dela, dizendo se o benefício pode ser concedido ou não. Os principais entraves estão na falta da questão do tempo de contribuição e principalmente tem alguns casos, tem um GCM que é um caso atípico lá, que já deu o tempo dele. Contribuição, idade, até ele passou dos 100% de contribuição, né? Ele pode se aposentar, só que ele não quer, então ele vai pela idade, né, aos 75 anos. Então assim, o que mais, a carência do servidor é realmente saber o tempo de contribuição dele, uma carência. E claro, nós vamos tentar depois no Cotiapre, tentar contratar um tipo de aplicativo, tipo o meu INSS, para que o servidor possa dar o celular dele, acessar e saber o tempo que falta se aposentar. É um sonho que nós temos ali, porque assim, Raquel, o tempo que leva para uma aposentadoria no Cotiapre vai de 70 dias até 200 e poucos dias. É muito alto, né? Muito tempo. Tem casos que ultrapassam um ano. Olha, a Cotia está avançando, né? Se for sobre a cartilha, agora sobre essa idealização de um aplicativo, né? Então, é bem interessante. E muitas vezes os servidores e assim outras pessoas também acabam não tendo conhecimento do que está por trás, né? Muitos acabam até julgando ou comentando, ou falando de forma negativa muitas vezes, mas não sabem o que está por isso que é importante esse esclarecimento aqui, né? Você colocando esses dados, essas informações, para que os nossos servidores eles possam ter acesso a essas informações, né? Existe aqui algum conselho que o senhor gostaria de deixar aqui para os servidores municipais, para que eles se preparem desde já? Raquel, o que nós vamos fazer até o final do ano também? Nós vamos contratar um novo censo previdenciário obrigatório por lei, é uma lei federal que determina que você tem que ser um censo a cada 5 anos, então nós vamos contratar esse censo. É importante que o servidor participe, diga se está casado, se não está, se ele juntou com alguém ou não, se tem filho, se não tem, porque hoje nós precisamos desses dados, porque esses dados vão para o nosso atuário. O atuário vai fazer o cálculo da perspectiva do cálculo atuarial em cima desses dados, né? Então é bom que o servidor fique atento, é importante que o servidor mantenha o cadastro atualizado na prefeitura, né, no RH, procure sua secretaria, procure o RH, mantenha o cadastro atualizado, que é muito importante, e principalmente também a documentação, né? Tudo que ele tiver de outros regimes, o que a Raquel acabou de citar. O regime geral, o INSS, se você trabalhou 4, 5 anos lá fora, e você passou no concurso aqui, você pode trazer esse tempo do INSS para cá. Tempo em dias e o tempo de contribuição também, que ajuda muito o Instituto, né? Eu acho que isso é importante, manter a documentação em dia, acho que é essencial. Mas agora, deixar atento o servidor para que ele participe do serviço previdenciário vai ser muito importante para a gente ter uma dimensão do que é o Cotiapre hoje, de como está a questão financeira do Cotiapre. Apesar de que está saneado, né? Mas assim, é importante que a gente tenha os dados mais apurados da mão para poder ter um calculatorial mais assertivo, né? Certo. E qual que é a importância de um servidor procurar a Cotiapre para conhecer sua situação previdenciária antes de requerer a aposentadoria? Primeiro, eu quero dizer ao servidor, o Cotiapre é seu. O servidor tem que ir lá no Cotiapre, tem que conhecer o Cotiapre, conhecer os servidores, conhecer os dirigentes do Cotiapre,
quem está dirigindo. Porque assim, eu mesmo falei para você antes da entrada ao ar aqui que a minha sala é uma porta aberta. Não deixo minha porta fechada nunca. Então, assim, atendo todos os servidores. Acho que é importante conhecer o Cotia Prev e principalmente saber direitinho das leis, como funciona, como que são as regras, né? E qualquer outra nova ideia que o servidor tenha que possa contribuir para o dimensionamento do Cotia Prev, para melhorar a administração do Cotia Prev, será muito bem-vindo. Ótimo. Fica o espaço aberto, né, para todos. Aqui no nosso podcast, nós temos, além do bloco Raio-X Previdenciário, nós temos também o bloco Análise Crítica da Semana. E aqui vamos iniciar a Análise Crítica da Semana. A Análise Crítica da Semana, vamos falar sobre a importância de conhecer o próprio regime previdenciário. Justamente essa questão que o Sr. Valdir mencionou. Por quê? Aqui, hoje, na Análise Crítica de hoje, nessa semana, eu quero destacar um ponto central. Ninguém consegue proteger aquilo que não conhece. Você consegue proteger aquilo que você nem sabe que existe? Não, né? Então, no direito previdenciário, a falta de informação pode gerar prejuízos irreversíveis. Por isso que vale a pena, vale tanto para quem está no regime geral, vinculado ao INSS, quanto para quem está no regime próprio, né, como servidores municipais do Cotia Prev. Por quê? Contribuir é importante, mas apenas contribuir não basta. É preciso saber para qual regime está contribuindo, é preciso saber se as informações estão corretas, é preciso saber se o tempo está computado, se há períodos que precisam de averbação, se há direito à regra de transição, se existe possibilidade de aposentadoria especial, se há enquadramento como pessoa com deficiência, se o benefício está calculado corretamente. Também, se o momento do pedido é realmente o mais vantajoso. Então, você, servidor público, daqui de municipal, né, daqui de Cotia, você só saberá tudo isso se você realmente estiver vinculado ao Cotia Prev, se você conhecer os seus direitos, se você conhecer aquilo, aí você vai proteger os seus direitos. Muitas vezes o trabalhador ou o próprio servidor passa anos contribuindo, o que mais acontece, né? Mas não acompanha a sua vida previdenciária. Passa a vida toda trabalhando, no caso do regime geral. Desde os meus 16, trabalho, ajudo meu pai ou minha mãe, enfim, na empresa tal, e está contribuindo. E no final, não sabe quanto tempo falta, quanto tempo tem, né? Porque precisa desse conhecimento, precisa desse acesso, né? Precisa acompanhar a sua vida previdenciária das contribuições. E acaba muitas vezes, né, inclusive no caso do regimento geral, o CNIS, aquela empresa que trabalhou tantos anos, nem consta no CNIS, e a pessoa nem sabe. Dá entrada na aposentadoria e dá volta numa empresa. Opa, poderia ter feito um cálculo melhor, correto, receber mais valores, ter mais períodos contributivos. Então, por isso que é importante todo esse acompanhamento da vida contributiva, tanto no regime geral como no regime próprio. E no regime geral, isso aparece muito no CNIS, conforme eu mencionei aqui. Já no regime próprio, né, pode aparecer na vida funcional, nas averbações, nas certidões e nos registros administrativos. Já imaginou você, servidor, recebendo um valor na sua aposentadoria, mas que alguma questão da sua vida funcional, algum cargo efetivo, enfim, alguma carreira, alguma coisa, alguma verbação que não esteja incluída, e isso afete diretamente a sua RMI, sua renda mensal inicial? Então, isso é um caso que muitas vezes, em cada caso é um caso, mas poderá ser irreversível, né? Por isso que o planejamento previdenciário é importante. Por quê? Ajuda a prevenir prejuízos, organizar documentos, compreender direitos e tomar decisões com segurança. Por isso, é importante fazer o planejamento previdenciário. A previdência, ela é uma construção de anos. Cada vínculo, cada contribuição, cada averbação, cada documento, tudo pode fazer a diferença no futuro. Então, aqui fica o nosso conselho, aqui no episódio de hoje, na sugestão, tanto para o regimento geral como no regimento próprio, para fazer um planejamento previdenciário. Sr. Valdir, gostei muito do nosso papo hoje. Foi muito esclarecedor, né? É um assunto interessante. A gente que é do mundo previdenciário, eu gosto bastante desse assunto.
enfim, atuante nessa área, né? E você como presidente da própria Cotiaprev. É um assunto interessante, como a gente falou bem aqui, que envolve não só apenas as questões administrativas, né? São resultados que influem na vida de cada pessoa, né? Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, esses esclarecimentos, né? De forma técnica, né? De forma acessível. Muito obrigado, tá? Você tem alguma coisa a dizer? Quer deixar seu contato para alguém que ficou com alguma dúvida? Ou, enfim, quer deixar alguma mensagem para algum servidor? Fique à vontade. Bom, primeiro, Raquel, te agradecer pelo convite, agradecer ao prefeito Wellington Formiga mais uma vez pela confiança em mim, em poder gestar o Cotiaprev. Dizer que o Cotiaprev, Raquel, tem 2 conselhos formados por servidores públicos municipais efetivos, que é o Conselho de Administração. 3 são indicados pelo Poder Executivo, 3 pela Câmara Municipal e 1 pelo Cotiaprev. O Conselho Fiscal é formado por 5 servidores efetivos também, 2 da Câmara Municipal, 2 da Prefeitura indicados pelo Cotiaprev. Esses conselhos determinam tanto a fiscalização como a gestão do Cotiaprev, né? Nenhum investimento é feito sem ter o aval do Conselho de Administração. Nenhum investimento, um gasto que o Cotiaprev tenha, não, na verdade, assim, nós não podemos ter um gasto maior, um projeto maior, se não dialogar com os 2 conselhos. Então, assim, o Cotiaprev é gestado por servidor. Eu estou ali como presidente para tentar gestar, para fazer a gestão de forma muito tranquila. E assim, eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição. O meu e-mail do Cotiaprev é presidencia@cotiaprev.sp.gov.br. O telefone, são 2 telefones que tem no nosso site, estamos à disposição. E vai lá, servidor, conhecer o Cotiaprev. Importante conhecer, importante dialogar, importante levar boas ideias, inclusive qualquer nova ideia que vai melhorar a gestão do Cotiaprev, estamos abertos a ouvir. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estou à disposição. Quero fazer esse convite aqui ao vivo para você conhecer o Cotiaprev também no nosso prédio. É um prédio que fica na rua de cima da prefeitura e você será muito bem-vindo lá. Para você, servidor, ou para você que é do regime geral, né? Se for com uma dúvida, nós também temos o contato, né? Para comentários, tanto no canal, tá? Tem um canal no YouTube, Voxcast Previdência. Você pode deixar seu comentário, tirar suas dúvidas por ali também, que responderemos com o maior prazer. Também o meu contato profissional é o 975 46 11 36. É o 11 975 46 11 36, tá? O meu Instagram, no caso, é o @advogada Raquel Viana. Você pode acessar, deixar mensagem no direct, me acompanhar também o Instagram, né, também relacionado ao Cotiaprev. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez diferença na sua vida, ajude outros também a ter esse conhecimento, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal Voxcast Previdência, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios aqui do podcast INSS sob análise. Eu sou a doutora Raquel Viana, pós-graduada, advogada previdenciarista, Voz que Conecta, conteúdo que transforma. Até mais, tchau, tchau.